Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardando aí os nossos convidados entrarem. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Mercatoria. Vamos aguardando aí os nossos convidados de hoje entrarem. Nós estaremos hoje com Douglas Diniz e Francisco. Olá, Diniz, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Vamos aguardar aí o Francisco entrar. Tá chegando aí, pelo jeito aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar apenas ele solicitar a entrada aí. Boa noite, pessoal. Será que o Francisco está com alguma dificuldade? Ah, já pediu aqui. Vamos lá. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Ah, Francisco, não estamos te vendo. Eu estou vendo vocês aqui, não sei o que foi. Aproveita e tira uma foto, Francisco, e guarda. Isso aí. Já deu certo aí? Não Deu estamos te vendo, certo, não. nós só não estamos te vendo. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Deixa eu ver aqui o que é. Então vamos lá, o pessoal está entrando aí, né? Então, boa noite a todos que estão entrando. Francisco saiu, provavelmente entra aí de novo. Vamos lá, aguardar mais um pouquinho. Então, enquanto o Francisco solicita aí a participação na live, a gente vai falando um pouco sobre a nossa última live. Primeiro aí, uma boa noite a todos, nessa noite de terça-feira, 21 de setembro de 2021. É muito bom ter vocês aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Então, aí eu vou falando um pouco sobre a nossa última live, que aconteceu no dia 14/9. Nós tivemos a live com o tema LGPD e o papel do supermercadista, com a participação especial de Vilmar Machado, da NV Security. E se você perdeu essa live ao vivo, quando nós terminarmos a live de hoje, dá uma passadinha no feed do Instagram da Mercatoria, que você encontrará a gravação na íntegra de todas as lives já realizadas. Vamos ver aqui se o Francisco conseguiu entrar. Acho que ainda não. Vamos aguardar mais um minutinho aí. Enquanto o pessoal vai entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu vou dar início enquanto o Francisco vai entrando. E a gente tem bastante assunto para falar hoje, né, Diniz? E aí o tempo vai ficar corrido. Vamos lá, daqui a pouco o Francisco entra.
Para quem não me conhece, eu sou Adriana Gonzalez, idealizadora da Mercatoria, e hoje tenho o prazer de estar aqui acompanhada do Diniz e logo mais do Francisco também, dois grandes feras aí do varejo supermercadista. Nós já estivemos juntos no dia 24/8, falando sobre o mesmo tema, planejamento aí, e agora nós estamos na parte 2 do mesmo conteúdo aí, porque ficou muito assunto pendente, né? Muito assunto aí. Ele está solicitando aqui. Vamos lá. Deixa ele entrar aí. Agora sim. Agora deu certo. Vamos lá. Boa noite, Francisco, mais uma vez. Boa noite a vocês. E ao Diniz aí, né? Uma fera aí da área contábil para nos ajudar, né? Os supermercados precisam muito desse tipo de ajuda, porque ele conhece muito. Conversei até depois da live com ele, né? E tem muito conhecimento para nos passar e para ajudar os lojistas, né? Essa semana eu estava conversando com um lojista, uma loja pequena de um estado que não é o meu aqui, e ele jogou 90 mil dentro da loja e esse dinheiro já sumiu, já está vendo que já está quase ficando negativo, então precisa de muita atenção, né? E a gente aqui com um pouco de conhecimento a gente tenta ajudar, né? É isso aí. E o Demétrio tá ali, ó, da Academia do Comerciante, falando, fala, Francisco. Obrigado aí, Demétrio. Você é um gênio do varejo. É isso aí. Então, eu apresento a vocês Douglas Diniz, o Francisco já fez aí a apresentação, Diniz da Perfil Operacional e Francisco Souza, consultor de supermercado. Fundador da Perfil Operacional, Douglas Diniz tem mais de 20 anos de experiência e já atendeu a mais de 1.000 clientes em todo o Brasil, atuando como gestor de negócios, executivo de planejamento estratégico, comercial e tributário, gerenciando conflitos contábeis e ERPs. Diniz, seja muito bem-vindo mais uma vez em nossa live. É um prazer ter você aqui compartilhando conhecimento com os supermercados em todo o Brasil. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, né? Já estamos aí nessa caminhada junto com a Mercatoria aí fazendo algumas observações daquilo que nós entendemos sobre a necessidade e a dor do cliente. Agradeço muito a oportunidade aí de poder compartilhar um pouco do que a gente vivencia no chão de loja e aprender muito aí com o Francisco, que é um fera, que sabe tudo de chão de loja. A gente tem combatido um papo no bastidor e a gente tem conseguido... precisamos tentar estreitar um pouco mais, as nossas agendas estão meio travadas, mas eu acredito que a soma dele, de todo o conhecimento dele, da última live com a de hoje, muitos dos amigos aí, consultores e também empresários que estão nos acompanhando, vai poder absorver um pouco mais dessa essência desse camarada fantástico aí. É um prazer, obrigado pelo convite, a todos que estão participando e prestigiando esse trabalho, estendo aqui meu abraço e estou à disposição para sanar e ajudar naquilo que for possível. Maravilha. Francisco trabalha aí desde os 17 anos em supermercados, foi gerente de operações nas lojas americanas em vários estados, atuou como gerente comercial e gerente de operações de logística na maior distribuidora de higiene e limpeza do Brasil, em Fortaleza. Em 2008, iniciou como consultor em supermercado de vizinhança no Nordeste e atualmente atende também a região Sul. Foi um dos fundadores do Grupo de Prevenção de Perdas em Pernambuco, o primeiro fora de São Paulo, e criou um dos primeiros softwares não fiscais para auditorias em loja de pequeno porte. Sua consultoria atua em toda a operação do supermercado, desde fluxo de caixa, comercial, perdas. Então, Francisco, seja muito bem-vindo em nossa live. Aí é um prazer ter você aqui compartilhando toda a sua experiência aí com os supermercados aí em todo o Brasil. Muito obrigado, viu? E agradeço aos elogios aí do Diniz, né? Ele que tem muito para me ensinar. É uma troca, né? É uma troca. É isso aí. O objetivo das nossas lives são sempre trazer informações de relevância para o setor supermercadista e nada mais, então, do que trazer dois feras aí
para contribuir com essas informações. E quem é a Mercatoria? Mercatoria ela é um network como rede colaborativa, ou seja, um grupo empresarial formado por profissionais independentes que possuem o mesmo propósito, que é trazer soluções de forma simples e direcionada para o pequeno supermercadista e também fornecedores regionais que buscam constantemente espaço em um universo tão competitivo. Hoje aí estamos presentes em todo o estado de São Paulo, sendo representado por parceiros em todo o Brasil. A Mercatoria traz como serviços a revista digital, está chegando aí a primeira edição da revista digital. Ela tem a sua primeira edição em novembro, e uma parte dela que eu gosto sempre de falar nas nossas lives é a página Fala Leitor, que é um espaço exclusivo para o supermercadista contar a sua história e essa história inspirar outros pequenos supermercadistas. Além da revista, nós temos o Clube de Assinantes Mercatoria, que tem como objetivo garantir o bom relacionamento com fornecedores em busca de melhores resultados a curto, médio e especialmente longo prazos. Além, então, desse serviço, nós temos também a Arena do Conhecimento Mercatoria, um projeto que tem como essência levar o conhecimento para todo empresário no Brasil. E as nossas datas estão 13 de outubro em Manaus, 14 de outubro em Belém, dia 20 de outubro em Goiânia e 21 de outubro em Aracaju, sempre em parceria com as associações supermercadistas de cada estado, realizando aí a palestra Como entender, atender e vender mais para o consumidor pós-pandemia, onde abordaremos estratégias de venda, precificação e exposição para pequenos e médios supermercadistas. Falaremos sobre como divulgar promoções e ofertas de forma eficiente e eficaz no cenário atual, conhecendo as tendências e decifrando o novo consumidor supermercadista e o fator UAU de Philip Kotler, para encantar e fidelizar cliente. E o nosso parceiro e palestrante desse projeto é o professor Frederico Gorgulli, que é um especialista em varejo supermercadista há mais de 20 anos, ministra consultorias, palestras e cursos por todo o Brasil, atendendo clientes como a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a APAS, Associação Paulista, onde ele é consultor há 11 anos, e também o Sebrae. Todos os nossos eventos serão transmitidos no Instagram e divulgados em nossa revista digital. Então, agora, com mais delongas, para falar sobre planejamento estratégico e gestão operacional, parte 2, eu passo a palavra aí para os nossos grandes parceiros e convidados de hoje. Primeiro, respondendo a pergunta do seu Nelson. O seu Nelson fez uma pergunta no finalzinho da nossa última live e a gente não conseguiu responder. Ele fala, sabemos que 2022 será um ano muito mais difícil do que 2021. Teremos aumento de desemprego, inflação mais alta, enfim, o risco será mais alto, mas teremos oportunidades. Como podemos aproveitá-las? Vamos lá, Francisco, começa aí? Boa noite. Com a retomada da inflação, já beirando os 2 dígitos, o que é importante que o supermercado tenha um orçamento. Sem orçamento, você não vai conseguir enxergar como você pode construir resultado, analisar os dados das lojas. Então, isso é um grande problema, Alexandre, porque se você não tem um orçamento, a inflação corrói, você não vê volume, você precisa vender mais, você não tem uma base sólida de preços, então tudo isso dificulta você atingir objetivos. Ainda mais falando de um cenário de 2022, que todos os grandes economistas estão citando que vai ser um ano de forte retração, o crescimento vai ser um crescimento muito baixo. Então, é importante que todo supermercado, independente do tamanho, o que você faz? O orçamento de uma grande rede, ele tem uma estrutura gigantesca de contadores, economistas, gente de prazo. Nós não temos isso. Então, nós precisamos fazer o quê? Um planejamento adequado à nossa empresa, uma empresa pequena. Então, você simplifica o plano de contas, você simplifica os orçamentos e você consegue. O grande problema é que a gente não dá esse início. Se a gente não começa a fazer isso, a gente nunca vai ter. E o que acontece? Sem orçamento é impossível você ter resultado, porque na última linha, esse lucro, ele foi diluído, ele evaporou ao longo de várias ações que você toma que não condizem com a realidade.
porque é desemprego, é a inflação alta, né? Então, você precisa do mínimo de um orçamento, por menor que seja, para se fazer isso. Não sei se consegui responder a pergunta adequadamente. É isso aí. Quer complementar, Diniz? Eu vou tentar contribuir. Primeiro, um grande abraço ao meu mestre aí, seu Nelson Alexandre, é uma pessoa que, inspirado a ele, ao trabalho que eu vi ele exercer em diversas lojas na região de São Paulo, que me motivou a partir para essa área de tentar ajudar o empresário, o pequeno e médio empresário, a entender melhor a sua dor. Então, na visão que foi apresentado pelo Francisco, eu concordo em todos os pontos e vírgulas e tento colocar um adendo da seguinte forma. No ano em que vivemos, 2019, 2020 e 2021, nós vimos diversas oportunidades não aproveitadas pelos pequenos e médios empresários, de grandes profissionais que se apresentaram através da rede social, mostrando alguns caminhos que poderia ajudá-lo a entender o seu fluxo de caixa. E a grande maioria trabalha por regime de fluxo de caixa e não por regime de competência. E quando a gente não trabalha por um regime de competência, a gente não consegue montar um planejamento financeiro. E, consequentemente, a gente não consegue montar uma estratégia para que a gente consiga trabalhar num CMV de acordo, trabalhar a redução de despesas e montar um planejamento para que o empresário não passe a desfrutar, e sim a visualizar no futuro o que ele pode fazer. Infelizmente é uma cultura do brasileiro, se eu tenho 100 eu vou gastar 120, se eu tenho 120 eu vou gastar 150, o camarada não fica ali esperando, porque a nossa cultura é difícil, né? A gente pensa no hoje, a gente não pensa na amanhã, e como diz os grandes mestres aí da administração e economia, quem investe tempo planejando, está planejando não falhar. Então, quando a gente monta um planejamento estratégico, aliado a um planejamento tributário, a gente consegue mensurar, seguindo a risca e as linhas conforme foi dito pelo Francisco, de uma forma mais tranquila. Agora, o que acontece é que, na maioria das vezes, esses pequenos e médios empresários não investem tempo nisso, Adriana. Eles não investem. Eles vão tocando, ele abre a loja, fecha a loja, ele faz isso, ele faz aquilo, ele bota a caneta na orelha, ele faz aquilo. Ele não senta para acompanhar um evento como esse, ele não senta para tirar as dúvidas. Eu vejo aqui, eu participo aí com o Demetrio, sempre vejo vários outros profissionais com grandes experiências do varejo, colocando-se à disposição para orientar. E aí, eles não buscam informação. E quem não busca informação, não busca conhecimento. Quem não busca conhecimento, não tem mudança de comportamento. Então, essas são duas informações extremamente importantes que o pequeno, o médio, o grande empresário, que hoje já faz isso, monta a sua grande estrutura de grandes profissionais especialistas em cada setor, por isso que ele cresce. Por que o pequeno não pode fazer isso? É só montar um planejamento, é só seguir a risca. Então eu acho que não só a inflação, não só um monte de outros fatores que afogaram diversos empresários, eles acabam deixando passar a oportunidade de ouvir a opinião de um Francisco, de um Rodrigo Pessoa, de um seu Nelson Alexandre, sabe? São pessoas que vivem o varejo, pessoas que acompanham a dor de cada supermercadista e eles não seguem, eu nem abro um computador. Então, assim, se não segue uma risca, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não dá mais para apenas viver com uma veia de comerciante. Precisa, sim, o pequeno, o médio empresário ter uma visão empresarial. Se ele não consegue ter, busca ajuda. Tem diversos profissionais aí que podem ajudá-lo a enxergar de forma tranquila e melhor com isso. Agradeço bastante a pergunta do seu Nelson, achei extremamente pertinente e ela é extremamente
instrutiva e desafiadora para os próximos passos. Diniz, muito bacana esse seu posicionamento com relação à visão. A gente tem percebido muito eles focados em operação, né, em segurar uma estrutura do supermercado, mas eu tenho percebido também, nesse pouco tempo que nós estamos trazendo esse conteúdo nas lives, eu já tenho percebido e tem vindo até mim um supermercadista mais preocupado em sair desse posicionamento, de estar ali tão focado na operação e buscando ajuda e elogiando, inclusive, o conteúdo que está sendo compartilhado aqui, falando, olha, está abrindo a minha mente, eu tô enxergando um outro caminho, porque tem que estar preparado, né? Esse pós-pandemia é necessário que esse empresário supermercadista esteja preparado. Então, assim, eu venho aqui já compartilhar com vocês que a mercadoria já está tendo esse feedback do setor supermercadista, e claro que essa semente ela é plantada e ela vai, né, ali sendo semeada aos poucos. Então, mas desde que já veio do outro lado alguém que já deu esse feedback positivo, isso é muito importante e faz toda a diferença. E eles não são, na nossa última live, ele falou, é difícil eles entenderem, fazer a leitura, né, de um relatório. Mas eles não são obrigados a entender nesse momento. Por isso que existe a consultoria para ajudar eles nisso. Então, por isso que existem os consultores que estão à disposição de ajudar o empresário. O que eles precisam ter é essa mente aberta, né, para receber essa informação e conseguir colocar em prática dentro do supermercado. Porque alguns ainda também têm essa dificuldade de mudar aquilo que eles enxergaram que era certo, que dava certo por bastante tempo, né? Então, a gente precisa mudar esse pensamento do empresário também. E aí você falou, Diniz, em informações. Falando em informações, então, quais informações são indispensáveis na organização da loja e como essa organização impacta nas vendas? Essa foi a nossa última pergunta da live passada que a gente não conseguiu responder. Olha, eu entendo que, assim, até um pouco antes da tarde, a gente tinha trocado alguns zap, eu e o Francisco, e a gente falou sobre a importância disso, né? Eu penso assim, Adriana, o empresário, ele se preocupa na margem, ele se preocupa em aumentar a venda, ele se preocupa com o concorrente, ele se preocupa com a qualidade dos produtos, ele se preocupa com o chororô dos funcionários, ele se preocupa com um monte de coisas, mas ele não olha para dentro de si. Então, assim, quais são os passos? É montar um plano de contas adequado, é lançar todas as informações. Não se preocupa com o regime tributário, gente. O regime tributário é uma consequência de uma operação. Então, assim, uma contabilidade, meu contador... Cara, não temos hoje, é raro, é difícil você ter um contador consultivo. Não tem, é difícil. Quando você encontra um contador consultivo, o cara cobra um absurdo. Beleza. Então, o que faz? Aí o cara, o empresário precisa o quê? Elaborar um plano de contas analítico. Quanto mais detalhados for o plano de contas, mesmo que seja gerencial, embutir ou inserir isso dentro do seu sistema de retaguarda e colocar lá no seu módulo financeiro para que ele consiga ter os indicadores. E esses indicadores não é nada de um bicho-papão, é indicadores que ele vai dizer como é que está o seu CMV, como é que estão as suas despesas com o pessoal, como é que estão as suas despesas por departamento, trabalhar a margem de forma consolidada, como formatar o preço de um setor ou outro, trabalhar o seu custo operacional. A gente chega em loja, eu tive recentemente num cliente aqui no interior de São Paulo, próximo de Jundiaí, ele não sabe o custo operacional da loja dele. Assim, não sabia o custo. Eu falei, quanto o senhor paga de aluguel, de água, luz, energia? Quanto o senhor gasta disso? Tanto, bacana, olha, deu lá 40 mil, o senhor fatura 500, divide isso por 500, o senhor tem pelo menos aí 9% de custo, sem pensar nas demais coisas. Quanto é a base de um custo operacional do supermercado? Hoje é variável, em termos aí a Abras e a APAS faz alguns indicadores, mas é em torno de 17%, 19% de custo operacional. O empresário
precisa olhar para dentro, sair um pouquinho, não digo sair da frente da loja, mas ter um tempo, 1, 2 horas, para dentro do seu escritório e começar a olhar esses indicadores para que ele consiga ter uma ideia, um caminho a seguir. E volto a repetir essa frase: quem não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Não dá mais para ter apenas a veia de comerciante. A gente precisa ter uma visão empresarial do negócio. Seja ele pequeno, seja ele grande. A gente precisa entender que qualquer indicador nos ajuda a tomar decisão para reduzir perdas, para reduzir custos, para melhorar a nossa margem e até para fazer novos investimentos. Exatamente. Vai lá, Francisco. Olha, eu fiz aqui um esboço das contas que eu acho dos relatórios mais importantes para um supermercado, né? Ó, estrutura mercadológica, um plano de conta, eu discuti isso com o Diniz hoje à tarde, que eu acho que você tem que ter um plano de contas, orçamento de vendas, orçamento de margens comerciais, relatório de movimentação das contas bancárias, limite de compras, inventário de perecíveis, relatório de recebimento de cartões de crédito, o DFC do fluxo de caixa e o DRE. Por que o plano de conta? Eu conversei isso com o Diniz hoje à tarde. Você tem contas de despesa de combustível, de veículos e motos, de manutenção. Então, quando você distingue essas contas corretamente, quem sabe se você não está tendo uma despesa com um veículo muito grande, você, em vez de ter um veículo, você faz a locação de um veículo. Será que você não está gastando mais combustível de moto, com as motos do que com o veículo? Então, o plano de conta, ele vai distribuir as contas de forma organizada. E um plano de contas, ele não precisa ser muito extenso. Você procura a orientação de um contador e você consegue implantar, porque a maioria dos ERP, do sistema, conseguem. Então, você vai ter toda essa estrutura que você vai dissecar todos os números da loja. Sem isso, é impossível gerenciar. Porque você não tem um DRE, você não tem relatório de fluxo de caixa, você não tem estrutura mercadológica, então fica difícil você fazer uma análise, né? Isso dá muito trabalho se você for fazer com a planilha. Quer dizer, pode ser feito, mas se você tem de forma mais organizada, isso ajuda muito. E isso tudo reflete que você vai ter um lucro maior. Porque se você tem um dado, sabe onde está tendo uma variação negativa ou positiva, e você enxerga esse número, isso vai te ajudar substancialmente. Então, eu acredito que essas contas aqui que eu fiz aqui, isso para lojas médias e pequenas, né? Para as lojas maiores que têm estrutura, um plano de conta deve ser muito melhor. Isso aí o Diniz é craque nisso aí para falar. Muito obrigado. Seu Nelson fez uma pergunta aqui. Pode falar. Vou ler para você. Estava tentando ler, não consegui. Tá. A grande maioria dos médios e pequenos supermercadistas não tem o hábito e muitos não sabem fazer o planejamento estratégico. O que fazer para motivá-los a fazer o planejamento? Recorrer às contabilidades? E aí tem outra pergunta depois também. Tá. Vai lá, Francisco. Olha, eu dou uma dica para todo lojista, os que eu trabalho, os que visitam, eu recebi a visita de 8 lojistas aqui nos últimos dias, nos últimos 30 dias. Muitas lojas têm visitado a empresa que eu trabalho, né, que eu estou prestando serviço. O que é a dica que eu dou para todo lojista? Se você não tem cultura nem hábito de fazer planejamento, relatório, analisar dados, você inicia pelo um planejamento. Você faz o quê? Área operacional, área de marketing, tesouraria, tudo que você vai fazer durante o ano. Então você faz um planejamento simplificado, vai melhorando, você faz com a própria equipe da loja, discute, tira um dia, você passa o dia todo em uma sala de treinamento, ou aluga uma sala num hotel, ou faz num sítio, na sua casa, onde quer que seja. E você leva os dados principais desse planejamento, o que você quer conseguir durante o ano. Mas sem você iniciar, escreve, nem que seja à mão.
Não é necessário você contratar um expert lá de São Paulo ou de outro estado, do Nordeste para São Paulo. Você não precisa fazer isso. Você inicia, escreve à mão, diz assim, eu quero crescer 10%. Então, você já está tendo um caminho. Agora, sem você iniciar, é difícil, porque você procura um planejamento. Eu sempre digo, quando eu vou prestar consultoria, eu falo para os donos da loja, eu tenho que ter todos os dados para eu perseguir um número. Se eu não fizer isso, como é que eu vou? Eu estou administrando uma loja, falando com pessoas todo dia, clientes e com fornecedores, mas eu não tenho um caminho. Se eu não tenho um caminho, ou uma direção, ou onde eu quero chegar, eu vou andar por cima de espinho, por cima de pedra. Então é por aí. Tem que fazer simples e depois vai melhorando até ficar um pouco mais complexo. Aí você já precisa de orientação. Continue aí, Diniz. Eu assim, aqui dá para ver aqui? Um T. É um T. Isso aqui é um T. Entrada e saída. Vamos começar pelo menos isso. Faz lá o que entra, né? Aí você começa a descrever lá. Aí entra o quê? Só no caixa. O que entra no caixa? Entrou quais a qualidade dessa entrada? Entrou da padaria, entrou do açougue, entrou da mercearia, entrou disso. Eu já sei o que eu vendi por setor. Ponto. O que saiu? Saiu funcionário, saiu aluguel, saiu energia, saiu isso, saiu aquilo. Um menos o outro. O que sobrou? Eu aprendi isso com chama-se o tesão da contabilidade. Gente, faz o tesão, faz o T. Entrada e saída. Começa por aí, como ele disse, o que entra e o que sai. Então, como motivar, respondendo a pergunta do seu Nesto, como motivar o empresário a começar a montar um planejamento estratégico? Faz um T lá para ele, escreve entrada e saída, e vai lá embaixo, coloca lá quais são os números que está entrando, o que eu tenho de entrada? Eu tenho venda, eu tenho produtos bonificados, eu tenho bonificação financeira, isso aí são entradas, beleza. Depois eu tenho as saídas, um menos o outro, vê o que sobrou. Aí você começa a diminuir, lógico que sempre onde tem a maior quantidade de linhas, a gente vai começar a ajustar. Então, se eu sei por onde entrou, quais foram os departamentos que venderam, o que vendeu, eu preciso fazer um comparativo. A minha padaria vendeu 7% do meu faturamento. Meu faturamento é 1 milhão, então ela vendeu 70 mil. Quanto eu comprei para vender 70 mil na padaria? O meu açougue vendeu 30% da minha venda, vendeu 300 mil. Quanto eu comprei para vender aquilo? Comprei X. E o que eu gastei para vender aquilo? Então, assim, são coisas básicas que o empresário do varejo já sabe, ele tem essa noção, ele só não coloca na ponta do lápis, ou não coloca numa planilha. E na grande maioria, nós temos diversos ERPs, cara, de pequeno porte, de médio porte, que já dá essa mínima estrutura. A diferença é que o bicho papão assombre o tempo inteiro o pequeno empresário para olhar para os indicadores que ele tem lá, seja ele o pequeno RP, o médio RP, o grande RP, e ele tem sempre esse RP, esse contador, esse consultor como custo. E não é custo, né? É um investimento na operação dele, porque ninguém é obrigado a saber contabilidade, nem financeiro, nem administração, nem marketing. Ele não precisa ser expert nisso, ele só precisa ter o acompanhamento ou ter uma noção de quais são os caminhos que ele deve seguir. Aí a gente volta a falar, se não olhar para um caminho, qualquer caminho serve, aí o camarada fica o tempo inteiro batendo, dando murro em ponta de faca. Então, assim, é complicado motivar o empresário? Eu não acho que é complicado. O complicado é trazer ele para um bate-papo como esse. O complicado é falar, olha, vai ter uma live, vai ter isso, vai ter aquilo, para ele conseguir absorver um pouco de informação. A busca da informação, ele já começa a ter um conhecimento maior. E aí eu volto a dizer aqui, faz uma coisinha simples.
entrada e saída. Um menos o outro, aí você começa a analisar um por todo. Então, assim, muito bom os pontos que o Francisco citou, né? Um orçamento disso, orçamento de venda, orçamento bacana, fantástico, excelente. Mas começa, dê o primeiro passo. Exatamente. Você falou de ERP, conversei outro dia com uma empresa de ERP de pequeno porte aqui do interior de São Paulo e ele me mostrou toda a funcionalidade. Aí eu fiz uma pergunta para ele: quantos dos seus clientes utilizam todos esses relatórios? Ele falou: nenhum. Falei: mas foi treinado? Ele falou: todos. Então, tá lá investindo numa ferramenta que dá relatórios para utilizar na construção de um planejamento estratégico, mas eles não utilizam a informação que está ali já na mão dele, que é o próprio sistema dele já oferece. Então, precisa levantar essa necessidade, né? Sempre revisar, reciclar esse empresário para que ele já tenha essa informação nas mãos, basta ele usar de forma correta. Clau Costa pergunta: como montar um plano de contas que equilibre o comercial e o financeiro? Vai responder, Diniz. Responda que você é especialista no assunto, aí fica mais fácil. Vamos lá. O plano de contas, respeito muito aqueles que queiram pensar num plano de contas sucinto, né, simples. Eu acredito que quanto mais analítico for o plano de contas, mais segurança o camarada tem para a tomada de decisão, seja ele no financeiro, no administrativo e principalmente no compras. O que acontece? O que controla de fato é o quanto eu compro. Se eu vendo 1 milhão, quanto que eu tenho que comprar? Então eu tenho que entender que o meu CMV tem que ficar em torno lá de 27%, 30%. Vamos trabalhar esse número para ser número redondo. Então, se eu tenho 700 lá de CMV, eu tenho que entender o que eu preciso comprar. Quanto que eu compro de açougue, quanto que eu compro de padaria, quanto que eu compro disso. E montar estratégia e metas de venda por setor. Se eu não conseguir controlar a minha compra, eu não consigo trabalhar o meu CMV. Se eu não conseguir trabalhar o meu CMV, eu nunca vou ver o resultado final, que é o meu EBITDA financeiro. Eu nunca vou conseguir ver dinheiro, porque eu sempre vou estar tomado. Se eu compro mais do que vendo, e não dá mais hoje para se pensar em ter um estoque alto, a gente precisa ter um estoque aí. Eu tenho clientes que a gente trabalha com estoque do supermercado aí com 15 dias, mas a média legal é 21 dias. Ou seja, eu consigo comprar com tanto prazo, manter meu estoque rotativo, e aí a gente não precisa, eu trabalho com um pouco com o meu dinheiro do meu fornecedor, eu não trabalho com o meu fluxo de caixa. E quando eu não tenho meta de compra por setor, por departamento, e entender que o meu ponto de partida terminou dia 30, eu tenho que saber o quanto eu vendi e o quanto eu comprei mês passado para criar a meta já desse mês. Então, se a minha meta de venda é X, eu tenho que entender que eu não posso comprar mais do que X por semana. Eu compro todo dia. Eu compro todo dia o quê? Eu preciso ter uma escala de compra. Eu preciso montar um cronograma de compra. Senão eu não consigo entender como vai ser o meu final do mês, o meu meio do mês, né? Eu conseguir trabalhar isso de forma sadia, de forma inteligente. Pode complementar, Francisco. É o seguinte, o plano de contas eu faço ele recebimento, receita, despesas operacionais, despesa administrativa. Inclusive eu vou ceder ele para você, aí você distribui para o pessoal, para os ouvintes, né, que estão assistindo a live, aí você envia, assim, é um modelo simples, eu estou falando de lojas médias, né, faturamento 1 milhão até 1,5 milhão, aí eu envio, você distribui para o pessoal ter uma noção, aí fica mais fácil eles compreender, porque você tem que separar receita, despesa, né? Contas de luz, de energia, água, telefone, combustível. Então você faz um plano de contas detalhado, então você consegue ter todos os percentuais de despesa da loja. Isso facilita muito, né? O limite de compras eu faço pela estrutura mercadológica, né? A maioria dos lojistas no Brasil, até orientação simplificada, todo mundo orienta para comprar 70%, né?
Eu já faço ele por estrutura mercadológica, eu acho que fica mais interessante por causa do nível de cobertura das seções, né? Um açougue tem um nível de cobertura diferente de uma perfumaria, de uma seção de limpeza, de um bazar, então eu já sigo esse caminho. Aí o plano de contas eu vou mandar a planilha, você distribui para o pessoal que está assistindo a live, acho que já ajuda um pouco. Legal. Aproveitando então que você está falando de planilha, gostaria de te agradecer aqui publicamente por ter me enviado aquelas planilhas. Sempre tem um supermercadista que me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando: tem uma planilha disso, tem daquilo? E essa semana eu recorri no Francisco. Francisco, à noite, né, Francisco? Francisco, você tem uma planilha assim? Eu falei: tem, amanhã eu te mando. E logo no primeiro horário o Francisco me mandou, já encaminhei para o empresário. Então, parabéns aí pela iniciativa e muito obrigada por ter enviado. Ela está sendo muito útil para vários aí pequenos supermercadistas aqui que têm nos chamado. Eu vou aproveitar essa pausa para pedir também para o pessoal que está assistindo a live que vá, siga ali nas nossas redes sociais, Instagram da Mercatoria, Instagram do Diniz, do Francisco, para que você não perca nenhuma informação que a gente tem aí compartilhado, tá? A Ira Doce fala: uma simples mudança faz a diferença, e ainda complementa que os impostos só aumentando. Viana, dependendo do contador, arrasa com a sua vida. Por isso que é importante você também ter um contador trabalhando para você e não para o fisco. Né? É importante você fazer essa escolha. A gente sabe da dificuldade que tem. No final dessa live vou apresentar um bom escritório de contabilidade para vocês, especialista em supermercados, mas é importante que vocês tenham sim essa escolha, né, da contabilidade. Tá? A Karina, ela é especialista em projetos e processos. Obrigada pela sua participação. E ela fala: concordo, gestão à vista com indicadores é importantíssimo. Então já aproveito a live para falar: se estiver precisando de alguém especialista aí em processos, projetos, a Karina pode atender vocês aí. Tá bom? Eu acho que não tem mais pergunta. Que top escutar isso, a Renata. E a Karina falou: com certeza, sempre trabalhando com melhoria contínua. Faz o simples e após elabora melhor com as informações. Exatamente. Pura verdade, Júlio. Irão enviar modelos de planilha? Júlio, aproveita aí, segue a Mercatoria e me chama, tá? Manda uma mensagem aí que a gente envia a planilha que nós tivermos aqui, que os nossos participantes aqui, né, convidados, nos enviar, a gente compartilha com vocês sim, tá? A Karina: espetacular planejamento com cronograma e status é importante de fato, exatamente. Matheus: é viável ter um estoque baixo ou fazer parcerias com fornecedores onde se tem uma cota de mercadorias para ser comprado? E aí? É o seguinte, qual a orientação que eu dou pela minha experiência, né? Eu acho que o primeiro plano chama-se curva ABC. Um gerente de compras, um comprador, um gerente de loja que não conhece um curva ABC, ele não consegue administrar a loja. Ele não tem noção de administração de uma loja. Ele não precisa ter qualificação profissional, faculdade de ponta, não. Ele precisa ter a iniciativa e tentar aprender o que é uma curva ABC. Quando ele faz isso, ele vai ver os itens da curva A que merecem um tratamento diferenciado, os itens da curva B, que são os médios, e os itens da curva C, que você precisa ter um estoque mínimo. Eu fui até questionado um dia, um outro consultor, até amigo nosso, me questionou por que eu gosto de estoque mínimo. Eu preciso ter os itens da curva C com estoque mínimo. Eu não posso ter item da curva C em estoque. Isso pesa no meu orçamento, no meu contas a pagar. Então, o mínimo você precisa ter na gôndola, porque esses itens têm um baixo giro, precisam de uma cobertura muito baixa de estoque. Então, você não tem necessidade de ter item da curva C. O problema é que as pessoas nas lojas, pela minha experiência, principalmente aqui no Nordeste, eles tratam os produtos curva A, curva B, curva C, tudo igual. Apenas porque compra volume de um produto, isso não significa que você não está tratando de forma igualitária.
Então você tem que ter essa noção de curva ABC. Quem gerencia loja, quem administra loja, tem que entender. Você pode ter 30 anos de supermercado. Se você não sabe a curva ABC, você não consegue administrar a parte de vendas, nem a parte de estoque. Isso tem um peso. Porque o estoque é o principal ativo da sua empresa. Então, se ele é o principal ativo, eu tenho que ter uma atenção com ele. Porque ele pesa dentro da minha estrutura financeira. Né? Se ele pesa, o resultado vai ser muito baixo em relação ao que eu poderia ter de ganho. Então, você precisa analisar todos os itens da curva C e ter muito cuidado. Porque uma grande parte de muitas empresas que fecharam ao longo da nossa história de varejo foram por problemas de estoque. Não foram porque não deram lucro, não. Foi problema de estoque. A grande maioria das lojas. Espero ter respondido adequadamente. Eu gostaria também de dar uma sugestão também com relação a isso, concordando também com o que foi apresentado pelo Francisco. E muitas vezes esse empresário, você chega lá e ele fala assim, mas eu nunca tenho dinheiro. Aí você dá uma entradinha no estoque dele lá, ele está com 5 caixas de Gillette, 5 caixas de OB, não sei quantas caixas de shampoo, produtos de higiene pessoal, que representa 2, 3% da venda dele. Então você começa a andar no estoque do cliente, você começa a ver um monte de mercadoria que, de fato, não tem giro. E aí a gente começa a achar o dinheiro, aí ele começa a ter perda, aí ele começa a ter roubo, aí ele não consegue ver onde está o dinheiro dele. Então é muito importante, como foi citado pelo Francisco, você criar as metas de vendas pela árvore mercadológica, com certeza. E é fundamental que você trabalhe a curva ABC. Isso, para mim, não é nem um arroz com feijão. Isso aí é o A, E e o U do empresário, né? Cara, tem que entender uma curva ABC, porque tem produtos que não pode faltar e tem produtos que você não precisa ter muito lá. Então, se tem ainda algum colega consultor que discorda da linha de raciocínio do Francisco, então vai discordar de mim também, porque eu concordo com ele. A curva C, a gente tem que ter o estoque mínimo, porque são produtos que têm uma representatividade menor na minha venda e, consequentemente, pode estar meu dinheiro parado lá. Eu quero agradecer aí a todos os comentários que foram apresentados, as perguntas que foram colocadas aí. Espero que a gente tenha conseguido atender aí e responder de forma bem tranquila e orientativa sobre a nossa visão com relação ao que entendemos de um plano de contas, sobre o que entendemos sobre um custo, sobre uma árvore mercadológica, sobre o que o empresário pode fazer e o que ele precisa fazer para estar ligado e para sair da área da zona de conforto e começar a ter uma visão um pouco mais empresarial do negócio de módulo simples, né? Entendendo o que é entrada e o que é saída e entendendo de forma tranquila que se ele não der o primeiro passo, ele pode contratar qualquer tipo de especialista, contador, qualquer um de Harvard, mas não vai conseguir ajudá-lo se ele não quiser dar o primeiro passo. A mudança do comportamento vem do querer. Então, se o camarada quer realmente entender como está a empresa dele e aonde ele pode chegar, se ele não consegue sozinho, busca ajuda, né? Se ele não tem ajuda, tem diversas ferramentas aí que pode proporcionar a ele, pelo menos uma visualização mais clara, mais ampla, mais transparente, com gráficos e etc., para conseguir enxergar, e aí também algumas ferramentas através do Excel que pode ajudá-lo a ajustar esses indicadores. Agradeço aí, Francisco, muito obrigado por mais uma vez compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento e experiência, e me despeço aqui, estamos quase terminando aqui, mas se tiver alguma pergunta, me coloca à disposição e já colocando para vocês que o objetivo é ter foco no resultado. Se você não sabe onde quer chegar, não pode seguir qualquer caminho. Você tem que buscar essa informação da melhor maneira possível, da forma mais simples possível e iniciar uma mudança de comportamento pessoal e depois, consequentemente, seus colaboradores vão te seguir.
Tem ainda pergunta aqui, ó. O pessoal não para de fazer pergunta e é falando sobre curva ABC. Quando se movimenta o estoque, a gente vê muito comum isso acontecer. Vou reduzir o meu estoque, mas não entendo a curva ABC. Gera ruptura. É muito comum a gente ver isso acontecendo. A Paula falando, estoque mara a empresa, desequilíbrio financeiro. E o Nelson faz mais uma pergunta. Quando falamos em planejamento estratégico, ele vai além de uma DLP, um demonstrativo de lucros e perdas, e um plano de contas. Ele abrange ações de vendas, marketing, investimentos, análise da concorrência. A Bruna aqui falando, ó, orgulho demais, meu pai é sensacional. Olha o fã-clube aqui, hein? Lembra que a curva C, a Paula falando, lembra que a curva C segue a regra de Pareto. E a Viana falando, o empresário precisa de disciplina e pés no chão. Já vai ajudar bastante. O Jalan, é assim que fala? É seu amigo, Diniz. Jalan, Douglas, amigão. E aí a Viana falando, obrigada pessoal pela live. Diniz, você é top. A Paula falando que está dirigindo. Nós temos ainda mais uma pergunta. Pode fazer. Dá tempo? Dá, sim, pode fazer. Qual a importância do plano de contas e como construir? O plano de contas eu vou distribuir para você, mandar para o pessoal aí, né? Aí eu vou mandar um modelo de planejamento estratégico que eu utilizo, né? Então, para ajudar o pessoal, eu vi as perguntas, né? E a curva ABC, eu vou enviar um vídeo que eu fiz até essa semana, porque um consultor orienta que as pessoas utilizem a curva ABC pela quantidade. Eu já penso de forma diferente. Eu penso que tem que ser feita pelo valor. Porque o valor é que gera faturamento para a loja. Nós pagamos conta a partir do faturamento. Se eu pego uma curva ABC e analiso ela pelas quantidades e ela vai... Eu vendo pipoca. Então, para mim atingir esse orçamento é mais difícil. Então, a curva ABC, eu vou enviar um modelo de curva ABC para você distribuir. Eu vou separar o material, distribuo e você passa para o pessoal. Então, o planejamento você tem que organizar e eu mandando esse modelo facilita, que ele é bem simplificado, né? É uma coisa simples, como o Diniz falou aí numa das respostas das perguntas. Ó. A gente tem que fazer o feijão com arroz. É simples, fica fácil de digerir, todo mundo gosta, né? Não é uma coisa complexa, nem complicada, né? Então, a gente fazendo feijão com arroz, com um caderninho lá, não tem problema. Não é obrigatório você contratar um especialista para fazer uma planilha com macro, com nada não. Faz simples que dá certo. Tá bom? É isso aí. Então eu vou aproveitar. Você quer complementar essa pergunta, Diniz? Olha, eu acho que assim, a gente tem respondido da maneira mais simples possível e tentando mostrar para os colegas e amigos que estão participando e empresários que estão participando. Gente, vocês, que ninguém precisa de um Merlin, né, com a varinha de mágica, né? É só fazer o básico, né? Mas tem que começar a fazer. Eu volto naquilo que o seu Nelson falou, né? Como motivar o empresário. Gente, é só começar. Quando você começar, a sua equipe vai começar também. Você é o dono da loja, você é o gestor da loja. Quando você começar a fazer, eles vão começar a olhar a sua mudança de visão, a sua preocupação com os indicadores. E você começa a ter condição e maturidade para cobrá-los, para ajudá-los, para ensiná-los. Se você não consegue fazer isso, busca ajuda. Porque é a sua empresa. Eu sempre falo com o empresário, quando a gente chega lá, o Francisco, e a gente começa a mostrar algumas coisas, ele fala, não, mas isso, eu falei, amigão, olha, tá aqui, ó, os indicadores são esses. Eu estou trazendo para você os indicadores. É a sua empresa, não é a minha. Se você quer que a sua empresa caminhe pelo caminho legal, olhe para aqui, não para mim. Porque eu sou apenas um condutor das suas informações. O que está aqui é o espelho da sua empresa e não da minha. Então, se você quiser, o planejamento é esse aqui como sugestão. Você já caminhou até aqui,
desse jeito e deu certo, você construiu uma casinha, comprou um carrinho, fez isso, fez aquilo, maravilha. Você quer mais? Se do seu jeito você já chegou aqui, vamos testar do jeito 2, né? Se não der, a gente volta para o seu. Mas tem que começar a ter uma visão melhor desse negócio. Ô, Adriana, eu estou aqui numa empresa aqui em Pocinho, na Paraíba, o Feirão Supermercado. Nós recebemos uma visita de 8 lojistas nos últimos 30 dias. Ela é uma empresa que eu digo, de todas as lojas que eu passei no Nordeste, Sul e no Sudeste, é uma loja modelo. Numa cidade de 18 mil habitantes. Nós estamos treinando todas as lideranças. Isso em menos de 90 dias que eu estou aqui na empresa, nós promovemos um gerente de controladoria, tudo prata da casa. Um profissional para prevenção de perda que tem apenas 19 anos. Uma funcionária que tem apenas 2 meses para cuidar dos recursos humanos e está dando um show. Então, tudo é possível. A gente precisa quebrar esse modelo que a gente traz, que nada dá acesso ao supermercado. A gente olha pelos grupos de supermercado, é todo mundo reclamando. Ah, não tem ninguém que quer trabalhar. Eu tenho 40 anos de trabalho de supermercado. Por que eu estou motivado? Então, a empresa ela é formada por pessoas. Empresa nenhuma é formada por máquinas e processos. As pessoas que vão executar processos e vão organizar as prateleiras, as gôndolas. Não é, são pessoas, é gente, carne e osso. A gente precisa tratar as pessoas de forma humanizada. Aqui não existe um grito nessa empresa. Ela é um exemplo. Então, a empresa que, quem quiser... Nós estamos montando uma loja agora de 1.300 metros aqui em Puxina, não, uma loja moderna, né? Nós temos um consultor ajudando a gente, então nós estamos alinhados. Tem consultoria dessas que trabalham online com eles, né? E nenhum interfere no trabalho do outro. E é prata da casa. Então a gente precisa acreditar nas pessoas. Eu acredito que nenhuma empresa de supermercado conseguiria promover uma pessoa de perda com 19 anos, nem colocar uma pessoa no recurso humano com 2 meses de casa. Porque eu já passei por muitas empresas, médias, grandes, eu já fui de grandes empresas, então eu vejo que a gente sempre, não vai dar certo, não vai dar certo. A nossa palavra tem que ser positiva, para poder ela funcionar na prática. É isso aí. Pessoal, vou ler aqui o que o pessoal está falando. Ah, é DJ Alan, seu amigo, Diniz. Desculpa, eu não consigo entender o nome. DJ Alan. Rick Meirelles, um abraço para o Diniz, esse cara é fera. Nelson Alexandre, eu uso nem pela quantidade nem pelo valor, uso a margem de contribuição. O Matheus falou que é o material, depois você me chama, então manda uma mensagem lá, Matheus. Rick Meirelles, o ideal é curva ABC e hoje tem D e E, e por quantidade, valor e lucratividade ao mesmo tempo em um produto. E a Karina, parabéns pela live, Adri. Time de peso, Diniz e Francisco, para nos esclarecer as dúvidas. E a Paula, toda caminhada começa no primeiro passo. Amo o feirão. Sou fã. E a Paula fala, as ações nas redes sociais é o uau. E a Karina, o ativo mais importante são profissionais. São seus profissionais. De fato, precisam ser tratados com muito respeito. É isso aí, Francisco e Diniz, o que a Karina falou. Então, nós estamos aí encerrando. Agora que estamos encerrando, gostaria de dar só um recado bem importante. Você que busca uma contabilidade consultiva, na qual atua de forma mais próxima, com foco no relacionamento, diagnosticando e cuidando da saúde da sua empresa, te levando a tomar as melhores decisões e prosperar o seu negócio, você procura um contador proativo, capaz de antecipar os caminhos, fique tranquilo. Isso tudo pode ser resolvido com uma boa empresa de contabilidade especialista em supermercados. E para te ajudar, apresentamos a FQS Contabilidade, escritório conceituado, com a 4ª unidade sendo estabelecida aqui em São José do Rio Preto, e a mercadoria já antecipou e negociou as melhores condições para você, empresário supermercadista. E pode ser em qualquer lugar do Brasil,
eles conseguem atender. Então, se você ficou interessado em conhecer mais da FQS, fale conosco, tem um time de especialistas à sua espera. E encerrando aí, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Espero vocês no dia 28/9 para a nossa live com o tema Gerenciamento de Estoque e a Prevenção de Perdas, com Salvador Iglesias, da Seiviad, um empreendedor focado em soluções inovadoras com impacto social, socioambiental. Ele vem trazendo aí para o setor supermercadista uma solução de prevenção de perdas antes aplicada apenas em indústria. Então anota aí na sua agenda que é na próxima terça, às 19h50. E se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para contribuir com o desenvolvimento do nosso projeto, nos envie uma mensagem. Ficaremos muito felizes com a sua contribuição nesse grandioso movimento. E como eu sempre encerro, a oportunidade não se perde, ela muda de dono. Obrigada, Diniz, obrigada, Francisco. Fique com Deus e até a próxima live. Nós ficamos ainda com pendência em perguntas. Então, como você diz, Diniz, é assunto para a gente falar aí o dia todo. Então, nós vamos aí nos reunir muitas vezes ainda. Obrigada, Francisco, por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento, inclusive todo esse material, né, que é material seu aí, importantíssimo, compartilhar aí com os supermercadistas. Muito obrigada a todos. Tenha uma boa noite, fica com Deus. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, Francisco. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus Tchau. ajude vocês. A todos nós. Amém.